Fala pessoal, caiu a outra live, estou continuando agora. Estou falando agora sobre como você se divulgar, como fazer propaganda. Como você fazer propaganda aqui nas redes sociais sem descumprir as normas do CRO. Muita gente se preocupa, muito dentista se preocupa com relação a como ele cumprir essas normas do CRO, como ele cumprir as regras e fazer propaganda sem descumprir e sem ter problemas com o CRO. Eu, há 19 anos atrás, quando eu comecei a ter minha primeira clínica, realmente eu tive problemas. Por quê? Porque eu não conhecia, você terminava a faculdade naquela época, você não sabia nem o que era o código de ética odontológico. Você terminava a faculdade e aprendia a parte técnica toda da faculdade e caía em campo a trabalhar. E eu comecei muito cedo a minha parte de empreender e a parte de ter clínicas. Eu comecei a ter meu negócio muito logo em seguida que eu me formei. Eu me formei em dezembro, em janeiro eu já tinha meu consultório funcionando. Então, eu não tive muito tempo para planejar, não aprendi na faculdade com relação. Então, no começo, eu me lembro, muita gente fazia e eu copiava o que os outros faziam. Teve um belo dia que eu recebi uma paciente no consultório, o nome dela é Rebeca. Recebi essa paciente no consultório e ela chegou com um panfleto para mim. Me lembro como se fosse hoje, um panfleto branco com as letras vermelhas, falando do valor do aparelho para ser colocado e do valor das manutenções. E aí aquilo me chamou a atenção, aqueles valores. Os valores eram realmente baixos. E aí eu peguei o contato do panfleto e fui conhecer a clínica. E quando eu cheguei lá, tinha um movimento absurdo, gente pra caramba, o pessoal sentado na calçada. Aí eu digo, putz, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo. Porque eles estão fazendo algum tipo de propaganda, algum tipo de marketing, está dando resultado e eu não tenho resultado na minha rede, na minha clínica que eu estava fazendo. Então, vou começar a fazer alguma coisa. E comecei a copiar o que eles estavam fazendo. Comecei a divulgar preço. Depois eu comecei a fazer propagandas em rádio e televisão, falando que o aparelho era grátis, que eu não cobrava a instalação, cobrava só os exames e a manutenção. Então isso daí eu fiz por muito tempo. Até um belo dia que eu cheguei em casa e eu recebi uma cartinha do CRO. Isso daí para mim foi uma coisa tremenda, era uma coisa absurda. Você não tem noção de como é você receber uma carta do CRO pedindo para você ir para lá. E muitas vezes você realmente não sabe nem do que se trata, que muitas vezes eles não colocam, antigamente eles não colocavam qual era o motivo que você tinha que ir para lá. Eu, putz, o que foi danado que o CRO tá me chamando, o que é que o CRO tá me chamando, eu ligo para um amigo, ligo para outro. Disse, Horácio, provavelmente é por conta daquelas propagandas que tu faz, tu vai ter problema com aquilo. Putz, não é possível. Não é possível, tanta gente faz, você vai naquilo, tanta gente faz. E aí chegou um belo dia, que estava o dia marcado, passei 2 dias antes sem dormir, preocupado com isso. Você não tem noção, muita gente faz uma coisa ou outra, mas não tem noção do que é receber essa cartinha do CRO, para você ir lá fazer uma visita e marca lá, acho que era só audiência, nem me lembro direito o que era. E aí eu fui para lá e realmente eu recebi o sermão, recebi tudo que tinha para ser feito com relação ao código de ética. E realmente eu não conhecia, não era por maldade que eu fazia, era por falta de conhecimento, por ignorância ou falta de conhecimento mesmo por conta disso. E a partir disso eu comecei a seguir as normas, seguir as regras, comecei a fazer propaganda da forma que deveria ter sido feito. Ou, pelo menos, tentei sempre fazer da forma que foi feito. E eu vejo que hoje em dia muitos dentistas ainda não conhecem quais são as normas, quais são os códigos de ética que você pode e o que não pode fazer com relação à propaganda. E de vez em quando um ou outro hoje em dia recebe uma cartinha do CRO. Por que essa cartinha? Porque as pessoas realmente descobrem algo muito pequeno e hoje em dia, como as pessoas têm muito acesso às redes sociais, todo mundo tem muito acesso, muito rápido à informação, e você pega uma denúncia, muitas vezes você faz por WhatsApp, isso daí gerou uma quantidade enorme, as pessoas começaram a criar muito hábito de dentista, denunciar dentista. Isso é uma coisa que acontece bastante, que me impressiona até hoje você ver que são os próprios colegas que denunciam os próprios colegas, né? Você acha que é um órgão para regulamentar a nossa profissão. Poderia ser feito muito por denúncia de terceiros, de pacientes, outra forma, mas não por colegas que querem prejudicar outros colegas. Então, cada vez mais comum a gente ver esses profissionais denunciando outros profissionais. Então, para evitar que isso aconteça,
Aí eu resolvi falar sobre isso para vocês. Como é que a gente pode fazer uma propaganda, como é que a gente pode vender nas redes sociais sem descumprir as regras do CRO, sem descumprir as regras, sem descumprir item por item do Código de Ética. E a gente consegue fazer sim, não precisa estar dizendo que é o aparelho de graça, não precisa estar divulgando valores, não precisa estar divulgando preço de nenhum procedimento. Você consegue trabalhar de uma forma muito bem, de acordo com as normas do CRO. Hoje em dia, a gente está liberado para a gente fazer a parte do antes e depois. Foi algo que por muito tempo foi proibido no CRO. Muitos dentistas insistiam em fazer e sempre que faziam tinha algum tipo de punição. E eu sempre fui muito contra como eram feitos esses antes e depois. Eu noto que os dentistas faziam muito antes e depois, muito voltados para realmente foto do procedimento, do paciente sem a prótese, do processo de colocação dos implantes, do processo da reabilitação protética. Eles não se preocupavam muito em fazer a propaganda voltada para outro paciente. O que é que eu vejo hoje em dia? E que os estudos dizem? Que o paciente, as pessoas estão muito mais presentes nas redes sociais hoje em dia e elas querem ver o quê? Elas querem ver a transformação que esse paciente teve com relação ao tratamento que você fez. Então eu vejo muitos dentistas de sucesso, principalmente gente que trabalha com reabilitação protética, implantes, que eles trabalham muito forte com essa parte de testemunho, criação de depoimentos de pacientes que fizeram um tipo de tratamento com eles, e dessa forma eles conseguiram crescer e se destacar muito no mercado. O que é que eles fazem muito? Eles colocam antes e depois, de acordo com a autorização do paciente, né? Você tem que ter autorização do paciente para fazer isso. Você coloca como o paciente era e como ele ficou após a instalação de uma prótese após o implante. Então você consegue realmente trabalhar essa transformação. Como eu sempre falo, as pessoas não querem ver o caminho para atingir aquele resultado que o paciente teve. As pessoas querem ver qual foi o benefício dessa transformação que ele teve, baseado no tratamento que foi feito. Então é você trabalhar muito forte essa parte de testemunho, parte de depoimento, parte de capturar leads, que a gente chama, capturar nome e telefone através de propagandas nas redes sociais. E hoje em dia, eu vejo que muita gente já tem problema com relação àqueles folders que colocam nas redes sociais. Mas a gente sabe hoje em dia, né, a gente que está aqui presente, que está aqui me acompanhando, que se eu falo para vocês, cara, esqueça esse negócio de ficar fazendo panfletagem nas redes sociais, colocando aqueles panfletozinhos prontos, chamando para fazer o tipo de procedimento, o tipo de tratamento que tem. Aquilo ali não chama a atenção do teu paciente, não. Eu acho aquilo ali, quando eu vejo um perfil cheio de panfletagem, que eu falo, isso daí termina me afastando desse perfil, porque eu gosto de ver o dentista falando, eu gosto de ver a pessoa falando, eu gosto de ver uma pessoa, quando eu sigo, que ela realmente se expõe, que ela coloque a cara nas redes sociais, para você entender como é que funciona aquilo. A rede social já fala, é uma rede de relacionamento. Então, quando você trabalha a rede social, as pessoas querem se relacionar com as pessoas. Quais são as grandes características de hoje em dia que as pessoas precisam ter para poder vender mais? Ela tem empatia com o teu produto e ela engajar com você. O que ela engajar com você? Ela conseguir manter esse relacionamento com você, você está presente, você está tirando uma dúvida, você está próximo desse paciente. Principalmente agora, nesse período agora de quarentena. Muitos dentistas em casa, muitos dentistas sem atender. Então o que é que você deve fazer nesse momento? Manter o relacionamento do teu paciente. Você deu férias para uma recepcionista, deu férias para atendente que fica voltado no WhatsApp. Putz, pega as redes sociais para você, pega o WhatsApp para você e mantenha esse contato, mantenha esse relacionamento com o paciente. Quem se relacionar mais com o paciente nesse período, pode ter certeza que você vai se destacar muito mais do que a concorrência nesse período. Então não é o simples fato de você querer sempre divulgar valores, querer divulgar algum procedimento grátis e tá descumprindo muitas essas normas, muitas essas regras do Código de Ética. Então oriento vocês, como eu vou mostrar aqui a vocês, vocês olharem muito com relação ao Código de Ética, muito baseado no capítulo. Vou mostrar aqui a vocês.
no capítulo de voltado anúncio, propaganda e publicidade. Vocês precisam ler isso, precisam estar muito claro isso na sua mente, o que é que você pode fazer e o que não pode. E hoje em dia, com tanta conteúdo, com tanta informação e conteúdo gerado para vocês, vocês vão ver que realmente vocês não precisam realmente estar descumprindo essas regras do CRO, não precisam estar descumprindo essas normas. Vocês têm algo muito a mais que a gente sabe hoje em dia, que a gente consegue manter a atenção do paciente, principalmente aquele paciente que está procurando, ou viu ali teu nome no folheto, ou algum amigo indicou, e ele vai nas tuas redes sociais. Então quando ele chega nas tuas redes sociais, o que ele está procurando? Ele não está procurando você para olhar preço, para saber se é alguma coisa de graça, se você está dando alguma coisa de graça. Não. Ele entra na rede social para saber se você é aquilo que ele está esperando com o tratamento, se é aquilo que ele quer para ele. Como é que ele vai saber isso? É você estar gerando conteúdo, gerando depoimento e gerando engajamento dos teus pacientes nas tuas redes sociais. Então, quanto mais isso tem muito mais valor hoje em dia do que uma simples busca por preço. Eu sei que é forte ainda no público C, ele pesquisar em uma clínica, pesquisar em outra, mas é algo feito de forma muito presencial e que a gente tem algumas estratégias que conseguem reverter isso. Às vezes você não precisa muito... Tá, você tá ali, deixa muito preocupado. Ah, Oreste, eu quero divulgar, fiz uma propaganda, uma campanha nas redes sociais, mas todo mundo está perguntando preço. Isso é ótimo. Quanto mais gente perguntando preço, interagindo com você, melhor para o teu negócio. Agora você não precisa fazer o quê? Você não precisa, o cara perguntou qual o preço da manutenção, tu já joga o preço da manutenção. Por quê? Porque você vai espantar esse paciente. Eu sempre falo muito, quem vem por preço, ele vai embora por preço também. E geralmente é muito fácil. Eu recebo muitas perguntas de preço o dia todo. Inúmeras perguntas, pessoal perguntando preços. E o que é que eu noto que é mais assertivo hoje em dia? Quando o paciente pergunta o preço, ele pergunta o valor, o que é que eu faço? Eu procuro responder ele com uma pergunta. Chega para mim nas redes sociais e pergunta: quanto custa a manutenção? Eu digo o seguinte: manutenção do até um de doido. Manutenção de quê? Manutenção do aparelho? Sim, manutenção do aparelho. Você já foi a algum dentista que mandou usar aparelho? Aí ele começa a responder: qual o tipo do aparelho você tem interesse? Você conhece o tipo do aparelho tal, X, Y, Z? Aí você começa a responder com novas perguntas. E eu digo a você, na maioria dos casos, eu consigo trazer esse paciente que entrou em contato nas redes sociais, eu consigo trazer ele para o direct, eu consigo trazer ele para o WhatsApp, principalmente, que é onde vai começar realmente um processo de venda, que eu capturei esse cadastro do paciente. E aí eu consigo fazer esse trabalho dele, eu puxo ele para o WhatsApp e eu consigo agendar consulta para ele, muitas vezes não passando valores para ele. Porque um erro comum que acontece, muitos dentistas, ele não tem saco, não tem paciência de estar respondendo nas redes sociais. Então o que é que ele faz? Já coloca a primeira coisa, aquela resposta automática. Olá, aqui é a doutora fulaninha. É um prazer receber, é um prazer receber o seu contato. Você tem interesse em conhecer a harmonização facial aqui na clínica? Eu digo, putz, uma mulher dessa não vende para ninguém, não vende nada, é impossível vender. Uma pessoa que fizer uma propaganda dessa, pelo amor de Deus, isso aí vai espantar com pergunta própria. As pessoas querem o quê? Algo mais personalizado. As pessoas querem um dentista que realmente se preocupe com o que ele está falando, se preocupe com o que ele está dizendo, se preocupe realmente com o que ele está esperando com relação ao tratamento. Não é somente chegar ali, passar preço e o cara vai embora, não. Você vai ver que você engaja muito mais quando o paciente nota que você está preocupado com ele, você está preocupado com o tratamento que está sendo feito nele. Daí você consegue puxar. Então eu quero falar só um pouquinho sobre esse anúncio, propaganda e publicidade, para vocês entenderem um pouco de como tem que ser feito. Muita gente hoje em dia ainda recebe notificação do CRO por erros que eles acontecem com relação a não ter registro da clínica, não ter o responsável técnico, não ter o que é o registro. É você tem uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica que você tem, ela tem que ser registrada no conselho. Se você trabalha com nome fantasia, esse nome fantasia tem que ter associado a uma pessoa jurídica e tem que estar registrado no conselho também, para você poder trabalhar e você não ter problema. Muito dentista já coloca logo o nome fantasia e vai arriscando até quando aparece uma visita. É uma opção e é algo que muita gente faz. Mas
Para você saber, você precisa, se você tem mais de um profissional trabalhando na tua clínica, se você trabalha com nome fantasia, você tem que ter uma inscrição no CNPJ dessa clínica e precisa escrever essa clínica no CRO, pagar a anuidade dela no CRO. Eu pago a anuidade de todas as minhas clínicas, infelizmente eu tenho que pagar. Não é o que a gente quer, que eu adoro pagar essa anuidade, não, mas eu tenho que pagar para poder evitar ter problemas. Então toda clínica ela tem que ter um responsável técnico. Se você tem 15 clínicas como eu tenho 15 responsáveis técnicos, eu tenho um responsável técnico para cada clínica. Eu, como dentista, eu só posso ser responsável técnico por apenas uma clínica. Eu sou responsável de uma clínica e tenho mais 14 dentistas, cada um é responsável por uma clínica. E qual é o pré-requisito para ele ser o responsável técnico? O que é que geralmente eu faço? Geralmente eu pego aquele dentista que tem mais horário na clínica, que ele atende mais, que realmente ele faz a maioria da parte dos atendimentos e é o que é mais responsável pelos atendimentos. Então eu procuro pegar esse profissional e esse profissional ele vai virar meu responsável técnico na clínica. Então ele vira o responsável técnico e daí ele vai ter, ele precisa fazer o registro dele no CRO a partir disso. Então para tudo que for feito, como o próprio artigo 33 fala, nos anúncios, placas impressos deve constar sempre o nome do profissional, a especialidade que ele faz, se ele tiver especialidade, e deve ter também inscrição do conselho regional que ele tem. Então você fez uma placa, tem que ter teu nome completo, tem que ter teu número do CRO, isso daí é importantíssimo. Então você pode colocar também, como ele fala, nesses primeiro, a especialidade do qual o cirurgião esteja inscrito. Então se você tem um curso de ortodontia, se você especializou em ortodontia, você pode colocar seu nome e com a especialidade de ortodontia. Agora para isso você tem que, quando terminar a especialização, você dá entrada no CRO para poder ter teu registro de ortodontista feito. No caso na clínica, você pode, como é antigo o código de ética, ele diz que você pode colocar endereço, telefone, fax. Vê o código de ética como é antigo. Você precisa colocar o fax, pode colocar o fax, o número do fax, não esqueça o nome de colocar o número do fax lá nas redes sociais. Nunca coloque lá seu fax, porque eu acho que é importante para mandar um fax, né? Então você vê como é antigo. Você pode colocar o horário de atendimento, pode colocar os convênios, credenciamento, se faz atendimento domiciliar ou não. Você pode usar uma marca, um logotipo, você pode colocar também. E você pode fazer, se você não tem nenhuma especialidade que estão pertinentes à odontologia, ou só terminou a graduação e não terminou nenhuma pós-graduação, você pode colocar clínico geral. Clínico geral. Então, o que é que constitui infração ética? Então já sabe, você está ali, tem que anunciar seu nome, seu CRO, colocar o CRO da clínica, caso tenha CRO da clínica. Hoje, importante nas redes sociais. Antigamente, toda publicação que era feita, você tem que colocar o nome do responsável técnico, o seu nome e o nome do CRO. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, como é que é feito? Hoje em dia, você colocando na bio as informações que o CRO precisa ter todas as fotos, subentende que todas as fotos são associadas à bio do perfil. Então, na bio do perfil, por isso que eu peço para vocês colocarem seu nome completo, colocarem o número do CRO, para qualquer coisa que venha a CRO a questionar, você está nas redes sociais, você está ali na sua bio com tudo, colocando nome, CRO, responsável técnico, caso tenha, o CRO da clínica, caso você tenha. Então você pode ter ali no seu Instagram todas essas informações na própria bio. Então o que é que constitui essa infração ética que você faz? É justamente isso, é você anunciar preços, aqui, de acordo com fala, anunciar preço, modalidade de pagamento. Praticamente isso pouca gente faz, anunciar preço. Mas eu vejo que tem gente que anuncia modalidade de pagamento. Modalidade de pagamento é simples fato de você dizer que aceita cartão de crédito. Isso é errado. Você pode ter um problema sério, pode ter um problema no CRO, porque está anunciando essa modalidade de pagamento e recebimento de cartão de crédito. Você não pode anunciar isso. Ah, mas tem um dentista vizinho, um dentista próximo do meu consultório que faz. Tem. Não tenho dúvida que tem. O dentista perto do teu consultório que faz. Como tem vários dentistas perto do meu consultório que anunciam preço, que anunciam que é de graça, e tentam trazer uma forma do paciente trazer por uma forma de realmente por preço. Mas não é porque eles fazem e que eles não têm problema. Às vezes tem problema sim,
Mas muitas vezes esse julgamento, essa parte da justiça com o CRO é muito lento. Então tem gente que tem perfil de estar fazendo isso da forma errada. Eu não esqueço nunca que a própria pessoa do CRO me falou: Oreste, é o seguinte, o código de ética ele é feito para as pessoas que têm ética. Putz, por quê? Oreste, porque quem não tem ética, o cara não cumpre código de ética, não faz nada. Ele só cumpre, o código de ética só serve para quem tem ética. Para quem não tem ética, o código de ética não funciona. Porque o cara trabalha de uma forma irregular, acredita muito nessa falta de punição dos conselhos da justiça e vai trabalhando enquanto o tempo dá. O cara diz: não, eu vou divulgar aqui preço, divulgar valor aqui, se eu conseguir fazer isso por 1, 2 anos e conseguir empurrar com a barriga, como as pessoas chamam, eu empurro isso por muito tempo. Então, o que é que fica? As pessoas ficam sempre nisso. Não, mas como muitos dentistas que eu conheço, eles se preocupam, são éticos, e você deve sempre ter ética, então procure seguir isso. E não precisa estar tantos problemas com relação ao CRO por causa de propaganda. Tem tanta propaganda que a gente pode fazer hoje legal, trabalhar a transformação, trabalhar testemunho de paciente, gera conteúdo, gera assunto nas redes sociais, você consegue manter esse teu público, consegue manter teus pacientes muito próximos. Então o que constitui infração ética? Você anunciar preço, modalidade de pagamento, anunciar título que não possua, você anunciar que é ortodontista sem ser, você anunciar uma técnica de tratamento, equipamentos, instalações, entendi bem, criticar técnicas utilizadas por profissionais como sendo inadequadas, ultrapassadas, isso aí é óbvio. Mas você está criticando uma técnica que outro dentista usa com o fato de denigrir a imagem dele e tentar trazer o paciente para você. Você não pode dar consulta, dar diagnóstico ou prescrição de tratamento por qualquer meio de comunicação em massa, bem como permitir que sua participação na divulgação de assuntos odontológicos deixe de ser caráter exclusivo de esclarecimento e educação da coletividade. Então é isso que eu falo para vocês: esclareçam, gerem conteúdo, porque tudo isso você pode fazer e pode fazer de forma muito frequente, de forma consistente. Entenderam aqui? Já dá, o próprio Código de Ética Odontológica já fala isso. Ó. Esclarecimento e educação da coletividade. Então veja a quantidade de propaganda que você pode fazer, a quantidade de conteúdo que você pode gerar de forma gratuita, para engajar, para trazer esse público para o teu perfil, e daí você conseguir realmente ter esse teu resultado. Não precisa você estar descumprindo essas normas. Outra coisa, você não pode aliciar pacientes, induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva de atuação clínica para determinado procedimento, anunciar a especialidade odontológica não regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia. Você só pode anunciar a especialidade que você seja registrado e que seja regulamentado. Isso aí é óbvio, né? Mas a gente pode trabalhar muito isso. Você não pode oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção, promover campanhas oferecendo troca de favores. Caracteriza infração S beneficiada de propaganda irregular ou desacordo previsto nesse capítulo, antes sujeito às normas do Código de Ética, não ter sido responsável de direito de preservar a publicidade. Aplica-se também as normas desse capítulo a todos aqueles que exercem odontologia, ainda que de forma direta sejam pessoas físicas ou jurídicas, clínicas, policlínicas, cooperativas, planos de assistência à saúde, convênios de qualquer forma, credenciamentos, administradores, seguradores de saúde de qualquer entidade. Essa parte de segurador de saúde e convênios tem muita discussão hoje em dia. E o que é que a gente sabe hoje em dia? As operadoras de plano de saúde, elas são regidas pela ANS. Elas não são regidas pelo Conselho Regional de Odontologia. Isso já foi muito discutido. Aí sempre questiona para mim: Oreste, porque tal plano está divulgando o preço, que custa tanto a manutenção e custa tanto o procedimento, o plano que dá direito a todo procedimento clínico. Aí eu vejo dos grupos aqui de dentista do Facebook, até de WhatsApp que tem, as pessoas ficam muito preocupadas com isso e ficam questionando muito. Eu fico só olhando. Minha gente, não adianta. É uma briga que não adianta. Vocês vão ficar sempre nessa briga, nessa discussão, que os planos estão divulgando, que a CIA está divulgando, que a Riachuelo está divulgando o preço do aparelho, o preço do tratamento odontológico, pagando R$ 9,90 por mês, R$ 9,90. Esqueça essa briga. Isso aí, eles têm uma normatização pela ANS que eles podem divulgar valores. Então, o CRO não tem
autonomia sobre os planos. Aí muita gente fica perguntando, pedindo uma opinião do CRO e fica querendo que o CRO resolva isso. Mas eles não conseguem resolver. Por quê? Eles são regidos pelo ANS. Nós somos regidos pelo CRO. E a gente fica muito limitado realmente em propaganda. A gente é muito limitado o que fazer para divulgar preços, divulgar algum tipo de clareamento que a gente faz, algum valor desse clareamento, valor de alinhadores que muita gente pergunta. Então a gente fica sempre muito amarrado e muito preso. Então uma forma da gente conseguir escapar disso, para não ter problema com o CRO, é você entender o código de ética. Esse código de ética eu li para vocês, o código de ética que é muito antigo, né, por sinal, que fala até de fax. Você pode colocar o número do fax. Tem muita dentista que me segue que não sabe nem o que é fax, eu tenho certeza disso. Muito dentista novo aqui não tem noção de fax. Fax é aquilo que você pega um papel, coloca como se fosse uma impressora, coloca o papel ali, e isso que está escrito, é como se fosse escaneamento, sai no outro fax. Entendeu? Hoje em dia a gente usa escaneamento, tem várias formas. Então, a gente tem muito o que fazer. Quando liberaram esse antes e depois, para a gente poder fazer, dentistas poderem trabalhar, a gente conseguiu ter uma gama gigantesca de procedimentos para fazer, para anunciar nas redes sociais, para fazer um bom trabalho aqui nas redes sociais. Não precisa estar descumprindo, não. Você está descumprindo as regras, não. Se você entender que para você ter um melhor relacionamento com o paciente, e você entender o quê? Que a rede social, geralmente, o que é a rede social? A rede social é uma rede de relacionamento. É um paciente que quer se relacionar com o profissional, quer relacionar com o dentista, e ele quer realmente ter ali aquela empatia, aquele engajamento. Então, esqueça de estar anunciando preço, procedimento de graça para ir de graça. Trabalha o que você pode trabalhar, que é justamente o quê? Trabalhar a informação da sociedade, informação, como fala aqui no CRO. Você fala que você pode... deixa eu puxar aqui para vocês, que eu falei agora há pouco. Você pode justamente fazer publicação e propagandas em massas com caráter para esclarecimento e educação da coletividade. Então é justamente isso, é você trabalhar gerando conteúdo de valor, pega as principais dúvidas que teu paciente tem e já tira essas dúvidas nas redes sociais, já vai quebrando essas objeções. Se você faz ortodontia, se você está no Google, você vai ver que a principal pergunta do paciente que eles fazem, que eles vão procurar o Google, é saber se o aparelho ortodôntico dói. Impressionante, né? Uma besteira dessa. Muita gente ainda pergunta, e até hoje nos Trend Topics ali do Google, ainda hoje aparece. Você coloca aparelho dos dentes, o aparelho ortodôntico, a primeira opção que aparece é o dói, se dói. Então, você vê ali que você tem muita coisa para trabalhar. Principal pergunta, o paciente sempre pergunta se o aparelho ortodôntico dói, se demora para você colocar o aparelho, se precisa fazer os exames para colocar o aparelho, quanto tempo em média ele usa o aparelho, quais são os tipos de aparelho, tudo sugestão de temas para vocês fazerem hoje, para você gerar conteúdo e manter essa audiência próxima de você. Quais são os cuidados que esse paciente precisa ter com o aparelho nesse período de quarentena? Qual a forma correta de usar um fio dental com o paciente usando aparelho? Eu garanto a você que a maioria dos pacientes não sabe como usar o fio dental porque eles não usam, e muitas vezes o dentista não explica como ele tem que usar. Então trabalhe muito essa parte de educação, gerando conteúdo, tirando essas dúvidas dos pacientes das redes sociais. Apareçam bastante, gerem muito vídeo. Ter o cuidado nessa bio das suas redes sociais, você fazer o quê? Você colocar ali o seu nome completo, o seu CRO. Se você tiver uma clínica com CNPJ, coloca o nome do responsável técnico, coloca o CRO da clínica, para evitar que você tenha um problema e que receba aquelas indesejáveis cartinhas do CRO que ninguém gosta de receber. De poder ir para lá, fazer uma visita e ter alguma coisa para fazer. Procura ler um pouco desse código de ética, procura entender o que é que você pode fazer. É um código de ética antigo, muita coisa que a gente vê que hoje em dia, com essa alteração do antes e depois, a gente consegue fazer. Eu vejo tanta gente muito bem sucedida e gerando muito, tendo muito resultado, não fazendo nada que infringe o código de ética. É você pegar depoimento e pegar testemunho de pacientes, que é o que a pessoa quer ver. Eu vou entrar, por exemplo, no médico, se for nutricionista, eu quero ver o resultado que ela tem com os pacientes, quero ver o que ela diz que é para fazer, vídeo que ela posta, quero ver propaganda pronta, aqueles panfletos. Então a gente tem muito o que fazer.
Pessoal, quem tiver pergunta, coloca a pergunta aqui embaixo que eu vou responder a todas as perguntas que tiverem, certo? Vou até ver se tem alguma pergunta na caixinha de pergunta também, que eu já posso puxar também para todos vocês. E a ideia foi falar hoje sobre o grande receio que os dentistas têm, como ele perdeu o medo de anunciar nas redes sociais ou fazer um tipo de propaganda de uma forma que ele não tenha problema com o CRO. E a primeira forma para ele parar de se preocupar com isso é ele entender o que realmente é o código de ética, entender como funciona o código de ética. Quando ele entender como funciona o código de ética, ele vai entender o que é que ele pode ser feito. Lembre sempre que, entenda o código de ética, se você tiver muito na dúvida de uma propaganda, for fazer uma divulgação muito em massa, mande para o seu CRO da sua região, que eles têm a obrigação de analisar a tua propaganda, o comitê lá de propaganda e publicidade, manda para eles vão analisar a tua propaganda e vão te retornar com as alterações, ou se dizer tá ok ou não. E aí você pode fazer propaganda, ó, porque você está autorizado, você está cumprindo as normas. E esqueçam de estar querendo fazer muita coisa errada ali que você realmente não pode. E outra coisa, quando você for ser panfletos, fazer placas, fazer panfleto, placa, qualquer material de divulgação, procure colocar o que o CRO pede. Se ele pede para colocar o número do CRO, se pede para colocar o nome completo da pessoa que está realizando, coloca tudo isso, que dessa forma você evita problemas futuros, evita que tenha algum problema maior. Tá certo? Então tenham muito cuidado sempre com isso, com relação a essa parte de publicidade e propaganda. Façam sempre, porque como eu falo para vocês, o marketing e as vendas é o que levanta o teu negócio, é o que vai colocar teu negócio à frente. Então, nada de estar sem fazer nada, ou por medo, ou por falta de conhecimento. Panfleto, o Dr. Gabriel está perguntando se pode fazer panfleto. Isso aí eu já vi, muita gente me questiona isso. É o seguinte, tem muitas cidades que por uma norma municipal, eles não autorizam fazer panfletos. Por exemplo, Santa Catarina, Paraná, e tem outros estados também que não podem, mas mais por uma norma municipal. Se você entrar aqui pelo Código de Ética, você pode fazer panfleto respeitando as normas do Código de Ética, colocando identificação, não usando nada de forma irregular. Então é muito bom, muito importante você ver se na tua região se tem alguma norma ou se tem alguma alteração que não possa ser feito panfleto. Um exemplo, aqui na minha região a gente pode fazer panfletagem, é algo muito comum que é feito. Muito panfletagem a gente utiliza, mas a gente utiliza o panfleto colocando o responsável técnico, o CRO da clínica, não coloca nada para poder trabalhar aquela forma de aliciando os pacientes para a gente não ter problema futuro. Então algumas regiões do Brasil podem ser feitas panfletagem e outras não podem. E muitas vezes é mais por conta de algum decreto, alguma lei do município que a prefeitura proíbe por conta de poluição das ruas ou por outro motivo qualquer. Mas pelo próprio Conselho de Ética a gente pode fazer, desde que a gente não anuncie preço, não anuncie modalidade de pagamento, não anuncie o título que a gente não tenha. E a gente, quando for fazer uma divulgação de massa, a gente precisa colocar o nome, precisa colocar o endereço, precisa colocar o responsável técnico, precisa seguir as normas. E para você evitar que você tenha algum tipo de problema, manda esse panfleto antes para o CRO, que o CRO já autoriza você e você já faz a propaganda toda de forma regular. Então você consegue sim trabalhar. Você consegue sim, pode fazer sim. Não existe nada no Código de Ética que você fale que você não pode fazer esse trabalho com a panfletagem. Tem muitos lugares que são feitos. É só você fazer da forma correta ou ver se tem alguma norma municipal da sua região que não possa ser feito. Como no Paraná não pode, como Santa Catarina não pode, e como tem outras regiões do Brasil também não pode. Mas se no estado, na sua cidade puder, é uma opção de captação de pacientes. Tá bom? Depois, vamos lá para o Telegram, eu vou fazer um resumo dessa aula de hoje para vocês. Às 11 horas eu tenho uma consultoria grátis, que eu sempre recebo o dentista, e tem hoje também às 8 horas da noite. Hoje teremos mais 2 lives, fiquem todos aqui acompanhando, e qualquer dúvida, manda lá nas caixinhas de perguntas que eu estou respondendo.